Ou tu tá falando sobre a mente, a importância de cuidar da mente, é o papo que a gente mais bate ultimamente entre adultos e jovens e todo mundo, que tá muito problema. E talvez seja por causa dessa insanidade do, cara, eu preciso fazer, Loucura, preciso né? acontecer. Tu acha que o futebol não tá lançando mais craque justamente por causa da mente perturbada dos jovens, assim, de ganhar muita grana cedo e, tipo, ter muito acesso a muitas coisas cedo e, tipo, eles são ídolos, cara, eu sou gênio. Eu vim lá de uma comunidade e eu tinha um desrespeito, sofri alguma coisa, agora eu sou o pai de todos, assim, eu tô bancando noite. Tu acha que isso tá matando o futebol brasileiro? É que assim, ó, tem uma série de fatores. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu gosto muito de contar a história, assim, real, sabe? Do Anderson. Lembra do Anderson? Claro, nossa. Pô, o Anderson, uma vez eu levei ele na Rádio Grenal, logo que ele saiu do Inter, eu falei pra ele, eu quero que tu conte aqui tudo aquelas histórias que a gente conta fora do ar. Pode ser? Pode ser. E ele começou a contar. Eu ia perguntando, ele tava contando. O Anderson é um caso incrível. O Anderson, ele ganhava uma ajuda de custo do Grêmio de R$850. Ele já era jogador da categoria sub-15. Ele não tinha contrato com a Nike, mas ele já ganhava os produtos da Nike, chuteira, roupa, só não tinha contrato. E aí o Anderson era chamado de Pelezinho internamente lá no Grêmio. Né? Aí, porque ele era atacante, depois que ele foi transformado em volante. E aí o Anderson, na época, o Grêmio tinha contratado o Cuca de treinador. E aí tinha um cara sensacional, que Deus o tenha, seu Verardi. O seu Verardi lá no Grêmio era o cara que sabia cada detalhezinho do clube, assim, né? E aí o seu Verardi, então, era um grande relações públicas do Grêmio e tal. Nossa, eu lembro de encontrar com o seu Verardi quando eu ia com um colégio de excursão para Porto Alegre, a gente vinha para cá para conhecer os estádios, ele era sempre o que recepcionava todo mundo ali, né? Ele tinha a chave, principalmente da época lá do Olímpico. E aí o seu Verardi, o Cuca chegou e o seu Verardi disse assim, Cuca, vamos almoçar no refeitório ali com as categorias de base? Eu disse, vamos. Aí o Cuca tá lá almoçando. Aí entra o Anderson, na época, com um celular em cada mão. Meu Deus. Aí o Cuca ficou olhando assim, todo de Nike, né? Ele já era uma marra. Isso com 16 anos. Aí, quem é esse menino aí? Um celular em cada mão? Um celular em cada mão. Ah, esse aí é o Anderson. Não, esse aí é a nossa joia, não sei o quê. Você quer falar com ele? Vou chamar ele. Nós estamos falando assim, tipo... Isso era uma segunda-feira e tinha um Grenal na quarta. Um Grenal pela Sul-Americana, lá se não me engano, foi no próprio Olímpico. Aí chamou o Anderson. Aí eu sou Anderson, professor Cuca. Ô, professor, tudo bem? Não sei o quê. Aí o Cuca olhou para ele assim, pô, 2 celulares? Nem eu tenho 2 celulares, cara. Ele disse, pois é, mas por que tu tem 2 celulares? Não, professor, é que eu tinha comprado um, né? Pô, lá em casa ninguém tinha telefone, eu comprei um celular. E aí eu fui excursionar aí com a seleção brasileira, sei lá, aqui de Estados Unidos, Japão, foi para algum país tecnológico aí. E, pô, era mais barato lá e eu comprei o outro. E aí eu não quis me desfazer, fiquei com os 2. Aí o Cuca disse assim, pô, mas com os 2 celulares deve jogar muito. Só, professor, jogo mais que esses que o senhor vai treinar aí. Olha! Assim. Aí o seu Verardi, tá, Anderson, vai almoçar. Aí o Anderson foi lá almoçar e tal, o Cuca olhou assim, seu Verardi, você acha que dá para concentrar ele? Pode concentrar. 16 anos. Segunda-feira, ele concentrou no profissional. Ele entrou na quarta-feira, no segundo tempo, a primeira bola que surgiu era uma cobrança de falta. Os caras foram bater, eles disseram, não, deixa que eu bato. Gol do Anderson. O Grêmio perdeu, se não me engano, até aquele Grenal, mas tu vê o que é... Autoconfiança. E ele ganhou R$850. Nossa. Da noite pro dia, até outros empresários tentaram tirar ele, olha a visão que ele tinha, tentam tirar ele do Grêmio praticamente de graça, né? Ele pega o telefone, ele já estava no fórum central, porque como ele era menor, tinha que fazer toda uma documentação com a mãe dele assinando, eles iam tirar ele de graça do Grêmio. Ele pega o telefone e liga para o Mário Sérgio, eterno Mário Sérgio, né, que infelizmente foi vitimado na queda do avião lá da Chapecoense do acidente. Liga para o Mário Sérgio, diz assim, ô professor, estou aqui no fórum, assim, os caras estão querendo me tirar do Grêmio, mas eu não quero sair do Grêmio assim. Como assim? Estou indo para aí agora. E o Mário Sérgio vai para lá. O Mário Sérgio dá um cheque dele para segurar o negócio. Anderson, amanhã a gente assina tudo. Confia em mim, confio, apertou a mão. Tu vê o que é ser sujeito homem. Ele poderia ter saído de graça. Ele diz, não posso sair assim do Grêmio. Tá. Aí, para fazer o aumento do Anderson, tu tem que fazer, para proteger tem uma regra da lei lá que tu tem que fazer 20 vezes o salário, que é o valor da multa. Então, quanto maior for a multa, maior tem que ter o salário. O Anderson sai de um dia para o outro de R$850 para R$40 mil. Nossa.
Tanto que ele não tinha idade para ter carteira de motorista, ele compra uma caminhonete, na época acho que era uma Pensei que Blazer. ele tinha comprado outro celular. Ele compra uma Blazer, manda pintar, uma Blazer preta, manda pintar umas chamas de fogo. Esse cara, Meu eu dizia pra ele, Deus. ficou um negócio brega. Que né? horror. E ele chegava de motorista, Eu porque ele não não podia acredito. dirigir. Mas olha o que é a diferença. E aí ele chegou na Grenal e disse assim, conta a história aí do primeiro dinheiro que tu pegou. Eles moravam na Coab Leopoldina, ele e a mãe, né? Porque o pai deixou eles muito novo. E aí eles moravam de aluguel. Quando ele sabia quando ele soube que ele ia receber 40 mil, o que ele fez? Ele foi falar que ele sabia que tinha um outro apartamentinho para vender, foi falar com a dona e prometeu de dar 30 mil de entrada. Não, vou lhe dar 30 mil em dinheiro. Chega no empresário dele e diz assim, ó, eu quero os 40 mil em dinheiro. Não, mas Anderson, não é assim. Não, eu quero os 40 mil em dinheiro. Tá, mas vou ter que avisar o banco, porque tem que chegar, avisar o gerente e tal. Trouxeram os 40 mil em dinheiro, numa caixa. Aí ele chegou em casa, separou 30 mil, disse assim, mãe, isso aqui a senhora vai levar lá para dona fulana, porque agora a gente não vai morar mais aqui, a gente vai lá para o apartamento dela que eu comprei o apartamento. Então imagina o que significa isso para uma família humilde. Aí a mãe dele perguntou, né, tá, mas e os outros 10 mil? Tá, mãe, os outros 10 mil eu vou gastar com os meus amigos, eu vou separar 8 mil aí para a gente ir para uma festa, comprar camarote e tal. Tá, e os outros 2 mil? São, depois você vai saber. O que ele faz com os 2 mil? Todo o final do dia, eles se reuniam nas esquinas ali para ficar conversando, contando piada, não sei o quê. E aí, o que eles faziam? O lanche deles era bolachinha recheada, tipo essas traquinas. Cada um botava lá 25, 50 centavos e comprava as traquinas. Ele pega lá o guri, que normalmente era o cara que a gente chama na gíria do cabeça de lata, o robô. Então tu pegava e dizia, vai lá, juntava e alguém ia comprar. Ele pegou esse cara e mandou ele no mercadinho da esquina com 2 mil reais para comprar de bolacha. Aí quando chega lá, o gerente disse assim, não, nem tenho tanta bolacha. Não, então tá, dá o que tu tem, a gente fica com crédito. Olha o que é a inocência. Então, é isso que a gente está falando do futebol. O Anderson, ele nasceu com a cabeça pronta de berço, sabe? Depois ele vai para o Porto e vai para o Manchester e a gente sabe a história dele. Mas quantos têm esse conflito de, às vezes, comprar o carro? Eu tenho um amigo, não vou citar o nome, que jogou no Inter, que ele se preocupou em comprar um carro japonês e não tirou a família da comunidade. E aí ele comprou apartamento, botou no nome de outras pessoas que ele confiava, ele ficou sem nada. E a família dele mora até hoje no mesmo lugar. Então acho que pior do que porque quando tu não ganha, tu não tem dinheiro, tu já está acostumado, tá habituado àquilo, sabe? Eu pegava um ônibus lotado para trabalhar no centro de Porto Alegre, que levava 1h10. A gente brinca que se alguém desmaiasse, não caía. Tu ficava escorado em alguém, de tanta gente que tinha. Que horror, aquilo era o meu dia a dia. Então, eu não tinha por que não me acostumar àquilo. Hoje eu moro num prédio, eu moro no 9º andar. E eu gosto de receber ainda o jornal, talvez por sem ter sido entregador de jornal, eu gosto de receber o jornal impresso. Mas eu gosto de ler o jornal. Eu também, mas eu me lembro todo dia disso, né? Pô, que é uma vitória para ti. Pô, hoje eu tô lendo o jornal na minha casa, que eu comprei, e eu comecei aqui entregando o jornal, sabe? Então te dá uma injeção assim todo dia. E aí eu desci, e cara, eu sou muito resenha, eu falo com todo mundo, né? E até por causa do futebol todo mundo fala comigo. Eu desci e tava um dos tantos senhores lá que trabalham na portaria, tava lá o seu Jorge, né? Pô, 7 da manhã, eu tava num mau humor do caramba. Sabe aquele dia que tu não quer acordar cedo e tu tem que acordar? Pô, seu Jorge, vim pegar o jornal. E, pô, seu Bagé, ele é colorado, né? E aí, pô, seu Bagé, não sei, hein? Não sei, acho que o seu time não vai dar certo. Era o ano que o Grêmio tava na 2ª divisão. Acho que não vai voltar pra A, né? Metendo uma corneta violenta. Aí eu peguei o jornal, seu Jorge, com isso, virei as costas e saí, eu fiquei pensando. Aí antes que eu entrasse no meu prédio, eu voltei assim, seu Jorge, só por curiosidade, que horas o senhor começa a trabalhar aqui? Não, aqui eu pego 6 da manhã. O senhor mora onde? Eu moro no Rubem Berta. Tá, mas não tem ônibus direto aqui, como é que o senhor vem? Não, eu pego um que vai até não sei aonde e depois pego o outro que desce aqui. Mas se o senhor tem que chegar às 6 horas, que horas o senhor sai de casa? Não, eu acordo 4 horas, 4h15 eu estou no ônibus. E que horas o senhor dorme? Ele disse, cara, eu até tento dormir cedo, mas daí tava eu e a velha, a gente dormia cedo. Mas aí a minha filha mais velha se separou agora, e aí veio para casa, tá morando com a gente, trouxe os guri. Eu não vou deixar de brincar com meus netos, não sei o quê. Ontem os guri foram até tarde. Numa felicidade. Aí eu peguei, subi, tomei o banho, tomei meu café, dei comida para os cachorros e tal, fiquei com aquilo na cabeça. Entrei no meu carro, arrumei o ar-condicionado do jeito que eu queria, botei a música que eu queria. Quem é que é o bem-sucedido, cara? Eu ou ele? E ele estava curtindo com toda a dificuldade do mundo. Sabe? Sei lá quanto ele ganha, mas talvez não dê para cuidar de todo mundo em casa. E ele estava feliz pra caramba. É essa a visão que tu precisa ter de ser bem-sucedido.
Os meus pais, o meu pai era um servente pedreiro, minha mãe uma faxineira. Eles foram altamente bem-sucedidos, porque eles conseguiram criar os filhos deles com dignidade. Eles não ficaram devendo nada para ninguém. Eles podiam colocar a cabeça todos os dias no travesseiro e dormir. Isso é ser bem-sucedido. É tu entender o que tu pode fazer. O teu legado não é o dinheiro que tu vai ganhar, o teu dinheiro é consequência. O legado é a quantidade de pessoas que tu vai impactar com o que tu faz. A minha mãe era uma excelente faxineira. Ela impactou várias casas. Ela ajudou a criar várias crianças. Ela foi super bem-sucedida. O meu pai era um bom pedreiro. Ele fez várias reformas. Ele satisfez várias pessoas que contrataram. Isso é ser bem-sucedido. As pessoas estão ligando muito o ser bem-sucedido a status, a cargo, a grana. Isso tudo é consequência. Se tu conseguir ser uma pessoa, dependendo da situação que tu for fazer da tua profissão, uma pessoa conhecida, com relevância, perfeito. Mas isso tudo vai ser consequência. Acho que ser bem-sucedido é tu estar em paz contigo mesmo. Quando a gente fala assim que o mais importante é ter paz, muitas vezes a gente fala da boca para fora. Só que, na verdade, tu entender o que é ter paz. Ter paz é só ter dinheiro? Não. Sabe, tu ter um tempo assim. Outro dia eu estava conversando com o Tinga sobre isso. O Tinga fala sempre que, para ele, o que mais mudou a vida, mais do que qualquer grana, de qualquer conta bancária, é, por exemplo, a agenda de contatos que ele tem. Sabe, dele poder conversar com pessoas que trouxeram muitas coisas para ele, sabe, em termos de experiência e tudo mais. E se tu chegar e a gente faz assim, acaba fazendo muita visita a hospitais e instituições assim que tratam crianças com algum tipo de deficiência e tal, e tu sai dali impactado de uma maneira, porque tu vê às vezes pais e mães numa felicidade, porque depois de 4, 5 anos de algum tratamento, o filho ou a filha teve uma resposta assim que pra gente é mínima. Para eles E para aquele pai é uma vitória. Então a gente não, cara, a gente reclama demais. E tu tem paz hoje, Bagé? Tu tem paz na tua vida? Cara, eu tenho, porque é o que eu digo para vocês, assim, eu me sinto realizado com as coisas que eu me propus a fazer. Eu sou um cara assim extremamente grato por tudo que aconteceu. Eu sempre faço um comparativo do que eu tenho e do que eu tinha. Então, peraí, se eu era feliz com o que eu tinha e hoje eu consigo melhorar isso, por que eu vou ser infeliz? E se eu estiver infeliz, eu tenho que procurar alguma maneira de arrumar isso. E eu tenho as pessoas que eu amo na minha volta com saúde, cara. Então, poxa, eu tenho uma filha sensacional que tudo que eu queria que espelhasse, assim, se eu pudesse, porque a gente não cria filho pra gente, né? A gente quer pro mundo. Mas eu tenho uma filha hoje com doutora em fisioterapia, que fez tudo que tu possa imaginar, que é uma referência, assim, apesar de jovem, é uma referência na área que ela faz, tendo a própria clínica, com 2 netas incríveis, que são a Manu e a Belinha. Então, ser chamado de vovô é algo incrível. Eu consigo, hoje, proporcionar para as minhas netas algo que eu queria ter e não tive, algo que em algum momento eu quis dar para minha filha e não podia. Então, cara, eu vivo em paz. Eu trabalho muito, é diferente, sabe? Eu estou o tempo inteiro, eu durmo pensando nas coisas do meu trabalho, eu acordo pensando nas coisas do meu trabalho. Mas a questão dessa paz, assim, sabe, de tu entender que a gente fala muito da questão de empatia, né, de tu te colocar no lugar do outro, disso sem dúvida, assim. Tem um livro que eu li tem um conceito que foi desenvolvido chamado antifrágil. Depois eu até mando para vocês no WhatsApp, é uma leitura legal, sabe? Tu começa a ler o livro assim, não tem figura nenhuma, é só texto e tu não para de ler. Porque a gente fala muito em resiliência, né? Uhum. E se tu parar para pensar, o que é o resumo da resiliência? É o cara que é tão forte que ele toma pancada, mas ele continua. Segue firme. Segue firme. Mas aí que tá, esse conceito de ser o antifrágil é tu conseguir sobreviver no entorno do caos. Tá, beleza, eu tomei pancada e segui firme, mas eu vou continuar tomando pancada até quando? Então, se eu for só resiliente, eu vou estar sempre exposto para tomar pancada, recuperar. É o Rock Balboa. Eu já ia falar do Rock. Ia pro canto, tomava pancada, saía sangrando, mas não perdia. Tá, mas eu vou apanhar até quando? Eu preciso aprender com aquilo que me bateu. E aí tá o conceito de antifragilidade, que é justamente a partir do momento em que tu traz aquilo para ti e diz assim, cara, tá, mas será que o errado foi quem me bateu? Eu tenho que aprender com isso. Por que eu apanhei, né? Tô usando o apanhei no sentido figurativo. Por que eu apanhei? Já sei. Porque isso aqui eu poderia ter feito de outra maneira. Uhum. Então, se eu compreender isso e a próxima vez eu fiz de outra maneira, eu já não apanho de novo no ringue.
E é básico, é uma luta. Por que o Rock Balboa tomou aquele soco? Ah, porque ele estava com a guarda baixa. Opa, se eu levantar a guarda, o cara, ao invés de acertar meu rosto, vai acertar meu braço. Ou seja, ele não ficou só na questão do resiliência. Ah, eu apanho, mas vou de novo. Eu apanho, mas vou de novo. Ele pegou assim, não, eu vou sobreviver no caos. Ele tá aprendendo. Eu já aprendi. Opa, agora o cara bateu, já não pegou no meu rosto, pegou na mão. Na próxima, eu já vou tirar a mão dele e vou conseguir acertar ele. Então, sabe, é esse tipo de coisa, assim, de tu conseguir entender que se tu tiver um problema, se tu chorar, chora no banho, cara. Tu não precisa deixar todo mundo... Eu não tô dizendo que seja feio chorar. Pelo contrário, eu acho que sentimento é uma coisa que tu tem que deixar vir ao natural. Mas eu costumo dizer, chora no banho. Porque se tu só chorar, tu não vai resolver o problema. Agora, se tu tiver uma estratégia, pô, eu vou chorar hoje, mas amanhã eu já vou levantar de uma maneira diferente. Eu acho que esse é o dia a dia, sabe? Da coisa da gente ter essa competitividade, essa combatividade, sabe? De entender que, cara, beleza, não deu hoje, tranquilo. É a mesma coisa de quando chega alguma coisa pra ti, de uma ligação ou de um celular, tipo 11 da noite. Claro, com exceção de um problema de saúde que tu possa ocorrer. Mas 11 da noite, cara, eu consigo resolver isso agora? Não. Beleza. Quando é que eu consigo? Ah, isso aí tu só consegue amanhã a partir das 10. Tá bom. Então, beleza. Então amanhã, 10 para as 10, eu começo a me incomodar com isso. Isso não é tu te acomodar, é tu entender para tu ir colocando nas prateleiras de prioridades. Eu preciso ter uma boa noite de sono, embora eu durma pouco, eu tenho que tentar dormir da melhor maneira, para que eu descanse e que amanhã eu esteja inteiro. Vai adiantar eu virar a noite preocupado com algo que só resolvo no outro dia? Não, eu vou estar cansado, eu vou estar estressado. Daqui a pouco tu vai me dizer alguma coisa que era para o meu bem e eu já vou te responder de uma maneira diferente, eu vou criar mais um problema. Só que isso é muito complicado da gente ir encaixando. A gente vai encaixando aprendendo.